Olá pessoal, professor Tiago Colica por aqui. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos em que eu descrevo assuntos que são abordados no meu novo livro Progresso às Avessas, que será lançado pela editora Estudos Nacionais. No livro eu descrevo a minha interpretação de uma série de correntes ideológicas filosóficas, né, que produziram essa ideia do homem contemporâneo de buscar uma realização tecnicista, né? E como que essa busca, né, por uma realização tecnicista poderá diretamente ou indiretamente, propositadamente ou não, levar ao cumprimento das profecias do livro do Apocalipse. E além das profecias do livro do Apocalipse, eu vou tratar delas num vídeo separado. Existem diversas outras profecias que eu abordo no livro que complementam os acontecimentos que estão descritos no livro do Apocalipse, que são profecias de revelações marianas, né? Revelações em que Nossa Senhora, Mãe de Cristo, ela aparece em revelações privadas e dá mensagens proféticas, né, que são tornadas públicas, né? Como elas são mensagens tornadas públicas, nós conseguimos analisá-las para ver se os eventos futuros que estão descritos ali de fato se cumpriram ao longo do tempo. Eu abordo 4 mensagens marianas e a primeira delas é a mensagem de La Salette. La Salette aconteceu em 1846. Até essa época ali do século XIX, existem mais de 2.000 mensagens marianas documentadas, né? E praticamente não haviam mensagens até aquela época que tivessem um tom profético. A única exceção, até onde eu pude encontrar nas minhas pesquisas, foi uma aparição em Quito, no Equador, em 1610. Teria sido a primeira aparição em que Nossa Senhora dá amostras de eventos futuros, né, mas ainda de forma muito resumida, em comparado com aparições que vieram a partir de 1846 em La Salette. Nessa aparição em Quito, Nossa Senhora profetizou que no futuro, seitas secretas teriam uma influência na igreja, os sacramentos seriam profanados, em especial o sacerdócio, e a juventude seria pervertida, né? Me parece que isso daí já está sendo cumprido à risca, né? Mas essa teria sido uma exceção. Em 1846, a partir da aparição de La Salette, aí a coisa começa a ficar um tom mais profético e várias aparições marianas começam a ter mensagens que se complementam umas às outras. Nessa aparição de La Salette, 2 crianças de nome Maxime Giraud e Melanie Calvat, elas tinham cuidado do gado de um vizinho na região de La Salette, no sul da França, perto da região dos Alpes, e elas viram Nossa Senhora sentada com as mãos ao rosto, chorando. Nossa Senhora teria conversado com elas no dialeto local, teria dito coisas do tipo pedindo para que as pessoas trabalhassem menos aos domingos, teria previsto que a grande fome que tinha começado na Irlanda iria piorar nos próximos anos, o que de fato aconteceu. E depois disso ela deu uma mensagem, ficou conhecida como o Segredo de La Salette. Após terminar a mensagem, uma mensagem longa, ela teria sido vista pelas crianças subindo, se elevando, né, e desaparecendo. Houve uma investigação, uma comissão teológica que foi criada pela igreja, e após 5 anos, diversos relatos de conversões, né, no local e curas milagrosas, as aparições acabaram sendo aprovadas junto com o Segredo de La Salette pelo Papa Pio IX. Elas são aprovadas como eventos de origem sobrenatural crível. O fiel não é obrigado a acreditar, mas a igreja atesta que elas têm elementos que não podem ser explicados por causas naturais. Entre as diversas profecias, tem algumas que eu queria destacar aqui. Uma parte da mensagem fala o seguinte: no ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. O que Nossa Senhora está falando aqui? Está falando basicamente da perda da fé, começando dentro da igreja, e da infiltração da igreja, né, liderada por espíritos do mal, por anjos do mal, por Lúcifer. Isso começaria a acontecer a partir do ano 1864.
Olha, a infiltração da igreja está arquidocumentada, era inquestionável. Ainda naquela época da aparição, provavelmente na década anterior à aparição, então naquele ambiente em que a aparição ocorreu, o Vaticano teve acesso, o Papa Gregório XVI teve acesso a um documento da loja maçônica chamada Alta Vendita, que é da rede de sociedades secretas Carbonari. É uma das diversas sociedades secretas. O pessoal fala assim, maçonaria. Na verdade, maçonaria é uma das inúmeras seitas secretas, sociedades secretas. Carbonari é uma loja secreta, uma sociedade secreta de uma região da Itália. E Alta Vendita é uma loja dessa rede Carbonari. Eles têm um documento chamado esse documento da Alta Vendita propõe que a infiltração da igreja seria necessária porque o Papa jamais faria parte das sociedades secretas. Eu vou ler Então as sociedades secretas tinham que infiltrar a igreja porque era dever delas e não do Papa se converter a uma sociedade secreta, e sim das sociedades secretas penetrarem na igreja para usar a sua autoridade contra ela mesma. Vou ler um trecho aqui do documento. O Papa, seja ele quem for, nunca virá às sociedades secretas. É dever das sociedades secretas irem primeiro à igreja, com o intuito de dominar ambas. O trabalho ao qual nós nos propomos não é um trabalho de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Provavelmente será um trabalho de muitos anos, talvez até de um século, mas no nosso clã os soldados morrem e a luta continua. Essa infiltração da igreja ela começou a ser posta em prática no início do século XX, de forma mais direta, na intersecção de três grupos. Os comunistas, a partir de Moscou, na Rússia, a partir da Revolução Comunista, lojas maçônicas, em colaboração com os comunistas, havia uma participação muito forte de sociedades secretas na Revolução Russa. Esse pessoal estava trabalhando junto em várias frentes, e o nascente lobby gay. Esses três grupos infiltraram a igreja de várias maneiras. Os comunistas e os maçons infiltraram seminaristas, agentes disfarçados de seminaristas no seminário para perverter a doutrina ao longo do tempo, para que um dia, ao longo de várias décadas, eles pudessem ter um papa que fosse do clã deles. E o movimento gay foi instrumental nesse processo para que, junto com esses agentes, você tivesse homossexuais sendo infiltrados lá dentro. Você tem não só homossexuais diretamente sendo colocados no seminário, como você tem as lideranças que fazem o teste vocacional dos seminaristas, que precisam aprovar para o seminário aqueles que têm de fato vocação para o clero, para o celibato, e rejeitar do seminário aqueles que têm vocação para a vida familiar ou que têm tendência homossexual. Porque se você tem tendência homossexual, você vai estar num ambiente repleto de homens, você vai estar exposto à tentação da carne 24 horas por dia. O que essas lideranças fizeram? Elas começavam a rejeitar os que tinham verdadeira vocação para o clero e indicá-los para a vida familiar, onde eles não iam ser felizes, e começavam a aceitar para o clero aqueles caras que tinham uma clara tendência homossexual. Isso está arquidocumentado. Tem vários livros que você pode consultar isso aqui. Tem o livro do Taylor Marshall, Infiltration. No Brasil foi lançado como Infiltração. Esse livro tem todo o documento da Alta Vendita, descrevendo todo o processo de infiltração da igreja. Ele também aborda a aparição de La Salette, que é a previsão dessa infiltração e da perda da fé por dentro da igreja. Esse livro aqui, The Rite of Sodomy, o autor Randy Engel. Esse livro ele teve que criar a própria editora dele para poder publicar, porque nenhuma editora aceitou publicar esse livro aqui. É extremamente bem documentado. Ele mostra toda a infiltração comunista e a infiltração do movimento gay, ambos trabalhando juntos, um colaborando com o outro, tentando afastar do clero aqueles que têm vocação para o clero, e incentivando a infiltração de homossexuais. Esse outro livro aqui, Goodbye Good Men, que mostra como que os seminaristas que têm verdadeira vocação para o clero, eles sofrem um ostracismo, eles são excluídos, eles são perseguidos, até que eles desistem de participar do seminário, enquanto aqueles que apoiam qualquer agenda do movimento gay, eles são promovidos, eles são bajulados, eles são aceitos em todos os círculos. Então há uma clara rejeição de uma parte dos seminaristas em detrimento para favorecer uma outra parte dos seminaristas, sempre visando você ter
o maior número de homossexuais possível dentro da igreja. É óbvio que esse processo ao longo de várias décadas, né, vai resultar em escândalos e vai resultar em perda da fé. Você vai ter confusão na doutrina, porque a doutrina vai ser pervertida para você abalar a fé desde dentro, e você vai tendo esses escândalos que vão causando a perda da fé daquelas pessoas que estão desavisadas, né, de que haveriam lobos em pele de cordeiro, né, que são alertas que Jesus Cristo já dava 2000 anos atrás. Né. Então essa parte da infiltração é inquestionável, isso está acontecendo já há mais de um século, né, e está chegando no seu ápice. Numa outra parte da mensagem, uma outra coisa interessante que Nossa Senhora fala ali, ela prevê o rebaixamento da fé através dos meios de propagação da cultura. Veja que interessante isso aqui. Ó. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo o que se refere ao serviço de Deus. Quer dizer, Nossa Senhora está falando de que maus livros, né? Ideias têm consequências, e livros comunicam ideias. Né? Maus livros abundarão na Terra e causarão um rebaixamento em tudo que é de Deus. Até o ano da aparição, ali 1846, a gente está falando ali metade do século XIX, a gente já tinha tido uma série de livros de filósofos da modernidade e principalmente do iluminismo que tinham causado muito problema, mas eram livros assim que rebaixavam a consciência humana e a inteligência humana, mas com efeito a médio e longo prazo. Era uma coisa mais filosófica, teórica. Né? Você tem obras de sujeitos como Maquiavel, Descartes, Bacon, Thomas Hobbes, Thomas Malthus, Immanuel Kant, Rousseau, Diderot, Voltaire, esse pessoal do iluminismo francês. Esse pessoal causou um mal, né, enorme para a inteligência humana, mas era uma coisa assim, mais filosófica, mais teórica. Né? A partir de 1846, né, que é o ano da aparição, veja, 2 anos depois você tem a publicação daquele que seria o primeiro de uma série de livros que contribuíam para genocídios literais, que populações inteiras seriam exterminadas. Em 1848, 2 anos após as aparições, é publicado o que? Manifesto Comunista. Né? Eu vou dar um exemplo, além do Manifesto Comunista, tem vários outros. Ó. 1871 é publicado o livro Moral e Dogma, de Albert Pike, que é considerado o papa da maçonaria moderna. Neste livro, Albert Pike ele descreve Jesus Cristo como sendo um impostor e Lúcifer como sendo a verdadeira fonte de luz, a verdadeira fonte do conhecimento. Né? É o ser que nós devemos buscar, é Lúcifer. Está lá no livro de Albert Pike. É um dos livros que fundamenta, né, a base teórica da maçonaria moderna. Você tem A Descendência do Homem, Charles Darwin, publicado também em 1871. Nesse livro A Descendência do Homem é o livro em que Charles Darwin aplica a sua teoria da evolução à raça humana. É o livro em que tem a primeira vez que ele descreve a descendência do homem a partir do macaco. É óbvio que se você aplicar isto, né, à raça humana, você fundamentaria ideias bizarras como os alemães justificarem que os judeus são uma espécie de sub-raça. Vem da influência de obras como a de Charles Darwin. Outro exemplo, Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, é a obra em que Nietzsche também aplica essa interpretação de Darwin, né, da teoria da evolução na raça humana. Ele aplica a todas as áreas da vida humana. Né? Ele descreve assim que a sociedade ideal deveria ter uma aristocracia, que como essa aristocracia seria uma raça superior, né, teria uma inteligência superior, ela poderia justificar, através da sua superioridade, o uso dos demais homens como instrumentos para os seus fins. Né. Nietzsche não é à toa que ele era um dos teóricos mais admirados por Adolf Hitler. Né. Um outro exemplo, O Estado e a Revolução, né, uma das principais obras de Lenin. Né. Nessa obra, Lenin ele propõe que a revolução comunista deve ser feita à força, deve ser uma tomada do poder à força, né, e que os inimigos da revolução devem ser eliminados. Ele explicitamente prega o assassinato dos opositores. Né. Não é à toa que os maiores genocídios da história da humanidade surgiram de obras como as de Karl Marx e de Lenin. Né. Um outro exemplo, Futuro de uma Ilusão, é o livro em que Freud ele propõe que Deus seria mais uma das invencionices humanas, né, uma invenção humana, né, para suprir a nossa carência. Né. É um livro que influenciou bastante o materialismo moderno. Outro exemplo,
os livros de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey era um tarado, um maníaco sexual disfarçado de acadêmico. Ele fazia experimentos sexuais com bebês, né, só para você ter uma ideia. Né, na obra dele, Comportamento Sexual no Homem Humano, ele descreve uma série de teorias que fundamentaram o que hoje a gente tem como educação sexual para as crianças. Vem de sujeitos como esse. Né? Outro exemplo, o Livro Vermelho de Mao Tse-tung, 1964, que é um livro que inspirou, né, os movimentos estudantis, que inspirou a Revolução Cultural. Né? E tem todas as obras também do pessoal da Escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci. Tem uma série de livros que tem uma conotação mais revolucionária, mais pragmática, que começaram a surgir a partir de 1864. Que assim, não deixam dúvida de que o rebaixamento da consciência do homem e o rebaixamento das coisas de Deus tem a ver, né, com a piora dos livros a partir da aparição de Nossa Senhora em La Salette. E uma outra parte aqui da mensagem, aí essa ainda está por vir, né, que se refere aos tempos do reinado do Anticristo. Né? Tem algumas coisas, como essas duas partes da profecia se cumpriram, né, inquestionavelmente, é importante a gente olhar para as que ainda não se cumpriram para que a gente fique atento por o que pode estar por vir. Essa parte da mensagem diz o seguinte: a terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome, que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do Anticristo. Os 10 reis do Anticristo é uma alusão a uma passagem do livro do Apocalipse, em que 10 reis cederão a sua autoridade ao Anticristo e combaterão com ele o Cordeiro. É isso que está falando aqui. Cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Está falando de um governo mundial, que é o que está tentando se implementar há várias décadas. Hoje em dia todo mundo fala de governo mundial, isso aqui já estava na mensagem de La Salette, 1846. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizantes, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas, terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra, que engolirão montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Aqui está falando do advento do anticristo, né? Está falando que nós teremos pestes e fome que serão gerais, né? Eu prevejo, várias pessoas analisam os acontecimentos que devem surgir a partir do advento de tecnologias como a inteligência artificial geral, nanotecnologia e impressão 3D, que são as principais tecnologias que compõem a quarta revolução industrial. Nós estamos às portas de entrar na quarta revolução industrial, onde a automação ela fará com que tudo seja muito barato de se produzir, mas tudo será feito por robôs, né, por software e hardware. E haverá um desemprego como jamais se viu na história da humanidade. Né? Pela primeira vez, uma revolução industrial ela produzirá mais desemprego do que novas modalidades de emprego. Né? E provavelmente, por isso que se discute renda básica universal, coisas desse tipo. Né? Então, uma fome generalizada, né, e pestes generalizadas, né, essa crise sanitária que nós estamos vivendo, em termos de flagelo, né, por doença em si, não é nem de perto a maior que nós já tivemos. Mas como um objeto de piora de todas as coisas, né, através do uso da mídia, propagação de pânico, controle do discurso público, né, controle das liberdades individuais, é algo sem precedentes. E se foi manipulado em laboratório, pode esperar que a próxima já está pronta. Então, é muito provável que a descrição que está aqui, né, peste e fome que serão gerais, podem ser flagelos que estão muito próximos, né, de
de nos atingir, né? E nós teremos guerras até que a última guerra seja movida pelo anticristo, né? Quando teremos um governo mundial com 10 reis que cederão a sua autoridade ao anticristo e combaterão o cordeiro. Antes disso acontecer, haverá uma falsa sensação de paz. As pessoas só pensarão em buscar prazeres. Não há dúvida que desde a revolução sexual da década de 60, né, nós vivemos uma sociedade que cada vez mais procura evitar a dor e buscar o prazer. Mas isso deve se intensificar até chegar a um ponto que as pessoas ficarão completamente cegas. Elas só pensarão em buscar pequenos prazeres. Né? E eu acho que não está muito longe de chegar nesse ápice, né? Porque a gente vive numa sociedade em que coisas como o aborto são comemoradas em público. Né? Nós estamos numa sociedade que está em vias de ser uma sociedade pós-cristã. Quando você comemora, né, a matança de bebês em público como se fosse algo assim, valoroso, os valores cristãos já foram por espaço, né? E a perda da fé partindo de Roma vem dessa infiltração da igreja. Ela ainda não chegou no seu ápice, mas a apostasia, nós já estamos às portas da grande apostasia profetizada por São Paulo, que é disso que se trata a mensagem de La Salette. A perda da fé, neste caso, especificamente partindo de dentro de Roma, que perderá tanto a fé que se tornará a sede do anticristo. Tá certo, pessoal? Então essa aqui é a mensagem de La Salette. Em outros vídeos eu falarei de outras mensagens marianas e como que elas descrevem eventos relacionados ao fim dos tempos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem, nos ajudem a divulgar. Em breve será lançado o livro Progresso às Avessas, onde eu faço análise das profecias de La Salette e de diversas outras aparições marianas, além das profecias do livro do Apocalipse. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.